Leitura da OJSDI1 do TST. A despeito da norma então prevista na Lei 4215, a falta de comunicação do advogado para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição não importa a nulidade dos atos praticados, constituindo apenas infração disciplinar, que cabe àquela instituição analisar. Anistia. Os efeitos financeiros decorrentes da anistia concedida pela emenda 26 contam-se desde a data da sua promulgação. A administração dos portos de Paranaguá e Antonina, vinculada à administração pública indireta, não é isenta do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das custas processuais, por não ser beneficiária dos privilégios do Decreto 779, ante ao fato de explorar atividade econômica para fins lucrativos, o que descaracteriza sua natureza jurídica, igualando-se às empresas privadas. Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o 10º dia da notificação da despedida. A isonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, decorrente de sentença normativa, alcançou apenas os vencimentos em vantagem de caráter permanente, dado o caráter personalíssimo do adicional do caráter pessoal, e não integrando a remuneração dos funcionários do Banco do Brasil, não foi ele contemplado na decisão normativa para efeito de equiparação à tabela de vencimentos do Banco Central do Brasil. Os adicionais AP, ADI e AFR, somados considerados isoladamente, sendo equivalentes a 1/3 do salário do cargo efetivo, exclui o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil em jornada de 6 horas. O valor das horas extra integra a remuneração do empregado para cálculo de complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, observado o respectivo regulamento no tocante à integração. Os adicionais AP e ADI não integram cálculo para a apuração do teto de complementação de aposentadoria. No cálculo de complementação de aposentadoria, deve-se observar a média trienal. A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviços prestados exclusivamente ao Banco Central, ao Banco do Brasil, somente se verifica a partir da circular 436. A Telex Free, não, Telex Direct do Banco do Brasil não assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente a qual a instituição se subordina. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho. Incide correção monetária sobre as diferenças salariais dos servidores das universidades federais, decorrente da aplicação retroativa dos efeitos financeiros assegurados pela Lei 7596, pois a correção monetária tem como escopo único minimizar a desvalorização da moeda em decorrência de corrosão inflacionária. O carimbo do banco, recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas, supre a ausência de autenticação mecânica. O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo. Eis que trata de documento comum às partes. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e da matéria-prima, é rurícola e não industriário, nos termos do decreto, pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria. Assim, aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados. Preenchido todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda que durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade, mesmo após o término da vigência deste. É devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. O cálculo de 40% deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado por ausência de previsão legal. A conversão de salários de cruzeiros para cruzados, nos termos do decreto, não afronta o direito adquirido dos empregados
é devido ao salário maternidade de 120 dias, desde a promulgação da Constituição, ficando o cargo do empregador o pagamento de período acrescido pela carta. A base de cálculo de hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais adicional de insalubridade. Aos empregados das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista, regido pela CLT, aplicam-se as vedações dispostas no artigo 15 da Lei 7773. O valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude do 412 do Código Civil. Direito reconhecido apenas àqueles empregados que tinham 25 anos de efetivo exercício prestados exclusivamente à Caixa. É devido ao reajuste da parcela denominada adiantamento do PCCS, conforme redação da lei. Inexiste direito adquirido ao IPC Plano Bresser de 1987 em face da edição do Decreto 2335. Inexiste direito adquirido ao RP de 1989, Plano Verão, em face da edição da Lei 7730. A hora noturna, no regime de trabalho no porto, compreendida entre 19 horas e 7 horas do dia seguinte, é de 60 minutos. Para cálculo de hora extra, prestados pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o salário percebido, excluídos os adicionais de risco e produtividade. É necessário o pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. É necessário pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. O acesso de professor adjunto a cargo de professor titular só pode ser efetivado por meio de concurso público, conforme o artigo 37 da Constituição e 206. Não produz efeitos jurídicos recursos subscritos por advogados com poderes conferidos em subestabelecimento, em que não consta o reconhecimento da firma do outorgante. A alteração contratual, consubstanciada na substituição dos avanços trienal por quinquênios, decorre do ato único do empregador, momento em que começa a fluir o prazo fatal da prescrição. A existência de direito apenas ao reajuste de 7,30 de 16% a ser calculado sobre o salário de março e incidente sobre o salário de meses de abril e maio, não cumulativamente corrigidos desde a época própria até a data do efetivo pagamento. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder ao término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. É direta a execução contra a APPA e Minas Caixa. Que os efeitos financeiros da readmissão do empregado anistiado serão contados a partir do momento que este manifestou o desejo de retornar ao trabalho e na ausência de prova da data do ajuizamento da ação. Em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. A SDI plena decidiu que os acórdãos oriundos da mesma turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial, de que trata o 894 da CLT, para embargos à seção especializada em dissídios individuais. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. Os reajustes salariais previstos em legislação federal
devem ser observados pelos Estados-membros, suas autarquias e fundações públicas nas relações contratuais trabalhistas que mantiverem seus empregados. O adicional insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriado. O adicional insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Não é servível ao conhecimento de recurso de revista, arresto oriundo do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à Lei 9756. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal, para ter-se como pré-questionado este. É inexigível o pré-questionamento quanto à violação indicada houver nascido da própria decisão recorrida. Verificada a total ausência de assinatura do recurso, o juiz ou o relator considerará a prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível. É válido o recurso assinado, ao menos na petição de apresentação nas razões recursais. O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional insalubridade. A ajuda à alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário. A SDI pleno, por maioria, decidiu que a ajuda à alimentação paga ao bancário em decorrência de prestação de horas extras por prorrogação de jornada tem natureza indenizatória e, portanto, não integra o salário, ao salário. O simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da Constituição. A CLT prevê que a redução da hora noturna não foi revogado pelo inciso 9 da Constituição. A prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento de complementação de pensão e do auxílio funeral é de 2 anos, contados a partir do óbito do empregado. Ao exarar o parecer, na remessa de ofício, na qualidade de custo legis, o Ministério Público não tem legitimidade para arguir a prescrição em favor da entidade de direito público em matéria de direito patrimonial. Inexistindo lei que exija a tramitação do agravo regimental em atos apartados, tampouco previsão no regime interno do regional, não pode o agravante ver-se apenado por não haver colacionado cópia de peças dos autos principais, quando o agravo regimental deveria fazer parte dele. A ajuda à alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador instituído pela Lei 63/21 não tem caráter salarial, portanto não integra salário para nenhum efeito. São válidos os documentos apresentados por pessoa jurídica de direito público, em fotocópia não autenticada. Posteriormente, a edição da MP 1360 e suas reedições. Compete à Justiça do Trabalho julgar os pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente ao período anterior à Lei 8.112. Mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a referida lei. Então, compete à Justiça do Trabalho a superveniência de regime estatutário em substituição ao seletista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período seletista. Em caso de recolhimento, insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 dias, previsto, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.
É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação à parte contrária. É passível de nulidade decisão que acolhe embargo de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação de prévia à parte contrária. A execução trabalhista deve prosseguir diretamente na Justiça do Trabalho, mesmo após a decretação de liquidação extrajudicial. Lei 6830, aplicado supletivamente. É inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial. Se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida, é imprescindível a arguição de afronta ao 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acordo de turma que reconhecem devidamente de recurso de revista, por divergência jurisprudencial, quanto ao tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar no âmbito restrito ao regional prolator da decisão. É constitucional a Lei 6880, que prevê indenização por demissão sem justa causa. Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência de pré-questionamento, tal como previsto na súmula 297. Pessoa jurídica de direito público sujeitar-se-á à revelia prevista no 844 da CLT. O denominado DARF eletrônico é válido para comprovar recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitidos conforme in SRF. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola 468, desde que observado o parágrafo único do 459. É inválida a presunção de vício de consentimento, resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade. A contagem de prazo para a quitação das verbas decorrente de rescisão contratual, prevista no artigo 477 da CLT, exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento, em obediência ao 132 do Código Civil. Não se caracteriza vínculo empregatício na nomeação para exercício das funções de oficial de justiça ad hoc, ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandato. A CLT não faz qualquer distinção entre médico e engenheiro para efeito de caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Para efeito de concessão de adicional de insalubridade, não há distinção entre fabricação e manuseio de óleos minerais. Condenada ao pagamento de adicional insalubridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir mês a mês e, enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento. Ausência de previsão legal indevida ao adicional insalubridade ao trabalhador em atividade de céu aberto por sujeição à radiação solar. Tem direito à adicional salubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambientes externos, com carga solar, nas condições previstas nos anexos 3 da Portaria 3214. A supressão das comissões ou alteração quanto à forma ou ao percentual em prejuízo do empregado é suscetível de operar a prescrição total
da ação, nos termos da súmula 294, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei. Não se computa na jornada do bancário, sujeito a 6 horas diárias de trabalho, um intervalo de 15 minutos para lanche ou descanso. O valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para em seguida obter a média para efeito de cálculo de férias, 13º e verbas rescisórias. O Estado-membro não é responsável subsidiária ou solidariamente com a associação de pais e mestres pelos encargos trabalhistas dos empregados contratados por esta última, que deverão ser suportados integral e exclusivamente pelo real empregador. Falta o interesse de agir para ação individual, singular ou plurima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo no caso a ação de cumprimento. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária das obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra ou uma empresa construtora ou incorporadora. É em dobro o prazo para interposição de embargos declaratórios por pessoa jurídica de direito público. Não incide a contribuição do FGTS sobre férias indenizadas. Não incide a contribuição para o FGTS sobre férias indenizadas. Diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que tem caráter alimentar, a atualização monetária dos honorários periciais é fixada pelo artigo 1º da Lei 6899, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática de jogo de bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai requisitos de validade para a formação do ato jurídico. É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Excedida a jornada máxima, as horas excedentes devem ser remuneradas com adicional de no mínimo 50%. A indenização paga em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência de imposto de renda. A alteração da gratificação por trabalho com raio-x de 40% para 10%, na forma da Lei 7923, não causou prejuízo ao trabalhador, porque passou a incidir sobre o salário incorporado com todas as demais vantagens. O operador da Telex de empresa, cuja atividade econômica não se identifica com qualquer das previstas na 227, não se beneficia de jornada reduzida. Os servidores públicos seletistas é devido ao Vale Transporte instituído pela 7418. Para a formação de agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e depósito recursal, relativamente ao recurso ordinário, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daquele recolhimento. É válida para efeito de conhecimento de recurso de revista ou de embargos a invocação de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que das razões recursais conte o seu número ou conteúdo. A partir da MP de 94, convalidada com a lei, o critério de reajuste de complementação de aposentadoria passou a ser anual e não semestral, aplicando-se o princípio rebus sic stantibus, diante da nova ordem econômica. A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria de semestral para anual não afeta o direito ao resíduo inflacionário, apurado no meses de abril
de 94, que deverá incidir sobre a correção realizada em 95. Celebrado contrato de concessão de serviço público, em que uma empresa, primeira concessionária, outorga a outra segunda concessionária, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade. Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária. Pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. No tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora. Diferentemente de cédula de crédito industrial, garantida por alienação fiduciária, na cédula rural pignoratícia ou hipotecária, o bem permanece sob o domínio do devedor executado, não constituindo óbice a penhora da esfera trabalhista. O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial, pagas ao empregado em virtude da prestação de serviço no exterior. A decisão que defere hora extra com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. O empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de hora extra, exceto no caso do empregado, cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo. O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que empresa pública e sociedade de economia mista. Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a Constituição Federal, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem pública. Submete-se à multa do 477 às pessoas jurídicas de direito público que não observam o prazo para pagamento de verbas rescisórias. Pois nivela-se a qualquer particular em direitos e obrigações, despojando-se de ius imperi ao celebrar o contrato de emprego. Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, e não existe previsão para incorporação ao salário do respectivo adicional, razão pela qual deve incidir a prescrição total. Aplicável à prescrição total sobre o direito de reclamar diferenças salariais resultantes de planos econômicos. A redução da carga horária do professor em virtude da diminuição do número de alunos não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula. E não existe previsão legal tolerando prazo no horário de comparecimento da parte na audiência. A despedida do empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitido por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. A validade de ato de despedida de empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação. A despedida independe.
Caraca, o Ministério Público do Trabalho. Não, não já foi? A despedida de empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista, mesmo admitido por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. A validade do ato de despedida do empregado de empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custos processuais. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o fretista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. A Lei 5764 assegura a garantia de empregado apenas aos empregados eleitos, diretores de cooperativas, não abrangendo os membros suplentes. O CPC não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Para fins de requisito do pré-questionamento de que trata a súmula 297, há necessidade de que haja no acordo de maneira clara elementos que levem à conclusão de que o regional adotou em tese contrária à lei ou à súmula. A invocação expressa do recurso de revistas dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização de expressão contrariar, ferir, violar. O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também nesse horário o trabalhador permanece sob condições de risco. É inaplicável o rito sumaríssimo aos procedimentos iniciados antes da Lei 9957. No caso de despacho denegatório de recurso revista, invocar em processo iniciado antes da Lei 9957 e o parágrafo 6º da CLT, como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional. O tribunal superará o obstáculo apreciando o recurso sob esses fundamentos. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos ativos, às agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista. Não ofende a coisa julgada a limitação à data base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequente silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre de norma congente. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastada a limitação, a data base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada. Não é essencial para a validade de comprovação de depósito recursal a indicação de um número do PIS/PASEP na guia respectiva. Somente após o término do período estabilitário é que se inicia a contagem no prazo de aviso prévio para efeito de indenizações, prevista na Lei 6708. O benefício de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. Indeferido o requerimento de justiça, indeferido o requerimento indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo. A transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho, ante a adesão do empregado ao plano de demissão voluntária, implica a quitação exclusiva das parcelas e valores constantes no recibo. O prazo prescricional da pretensão do rurícola, cujo contrato de emprego já se extinguira ao sobrevir a emenda 28,
tenha sido ou não ajuizada a ação trabalhista, prossegue regido pela lei, vigente ao tempo da extinção do contrato de emprego. A verificação do respeito ao direito ao salário mínimo não se apura pelo confronto isolado do salário básico com o mínimo legal, mas deste com a soma de todas as parcelas de natureza salarial recebidas pelo empregado diretamente do empregador. O ferroviário, submetido a escalas variadas com alternância de turno, faz jus à jornada especial do artigo 7 da Constituição. Inexistindo instrumento coletivo fixado jornada diversa, o empregadorista, submetido a turno interrupto de revezamento, faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, laboradas além da sexta, bem como ao respectivo adicional. É incabível a ação declaratória visando a declarar direito à complementação de aposentadoria, se ainda não atendidos os requisitos necessários à aquisição do direito, seja por via regulamentar ou por acordo coletivo. A coisa julgada, produzida na ação de cumprimento, é atípica, pois depende de condição resolutiva, ou seja, a não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoia o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento de empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. No julgamento de agravo instrumento, ao afastar a óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juiz adquém prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo TRT. É válido o translado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante. A juntada da ata de audiência, que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna indispensável a procuração deste, porque demonstra a existência de mandato tácito. Configura a existência de mandato tácito, fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso. Sendo regulamentada a provisão de auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com auxiliar de enfermagem. O artigo 37.13 da Constituição veda a equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação de norma infraconstitucional prevista na 461 da CLT, quando se pleiteia a equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. Não viola a norma constitucional a determinação de aplicação do TRD como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, acumulado com juros de mora previsto na Lei 8177. Os créditos referentes ao FGTS decorrente de condenação judicial serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas. O retorno do servidor público, administração direta, autárquica e fundacional, a jornada inicialmente contratada não se insere às vedações do 468, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato firmado entre as partes. Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no 229 do CPC, em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. O adicional de risco dos portuários deve ser proporcional ao tempo efetivo no exercício considerado sob o risco e apenas concedidos àqueles que prestam serviço na área portuária. Os estados e municípios não detêm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.
Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo, somente se designado pela lei da respectiva unidade da federação, ou ser investido no instrumento de mandato válido. Designados por lei ou ser investidos de instrumento válido. Válidos são os atos praticados por estagiários se, entre o subestabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação do então estagiário para atuar como advogado. Salvo nos casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância previsto nas leis, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresas interpostas, formandose, formando, formandose, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, inclusive ente público, em relação ao período anterior à vigência da Constituição. Nos termos da CLT, é de 2 anos prazo máximo de vigência dos acordos e de convenções coletivas. Assim sendo, é inválida naquilo que ultrapasse o prazo total de 2 anos. A cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. É válido o sistema de compensação de horário, quando a jornada adotada é denominada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, não violando a CLT e a Constituição e o seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potencial em condições de risco, ou que façam com equipamentos e instalações elétricas similares que ofereçam riscos equivalentes, ainda que unidade consumidora de energia elétrica. O aumento real concedido pela empresa a todos os seus empregados somente pode ser reduzido mediante participação efetiva do sindicato profissional no ajuste, nos termos do artigo 7.6 da Constituição. O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho do empregado, que exerce atividade externa. Incabível o recurso de revista do ente público que, não interpôs e recurso extraordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvadas as hipóteses de ter sido agravada. Na segunda instância, a condenação imposta. O tribunal decidiu que, por maioria, ser incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso voluntário. A nulidade da contratação sem concurso público após a Constituição, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao artigo 37 da Constituição, ser invocado concomitantemente o seu parágrafo 2º nos todos da Constituição. Estando a decisão recorrida em conformidade com a orientação jurisprudencial, desnecessário o seu exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência. Salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional. As empresas públicas e a sociedade de economias mistas estão submetidas à observância do teto remuneratório, sendo aplicável inclusive ao período anterior à alteração introduzida à emenda 19. É de responsabilidade do empregador o pagamento de diferenças da multa de 40% sobre o depósito do FGTS, decorrente de atualização monetária em face dos expurgos inflacionários.
É válida a penhora de bens de pessoas jurídicas de direito público. É válida a penhora em bens de pessoas jurídicas de direito privado, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, não podendo a execução prosseguir mediante precatório. A decisão que mantém não viola o artigo 100 da Constituição. O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo de diferenças de multa do FGTS decorrente de expurgos inflacionários deu-se com a vigência da lei complementar, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada. A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa anseja a percepção de adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, ao reputar perigosa a atividade, reveste de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa, enquanto vigiou a portaria, o empregado faz jus ao adicional insalubridade. A decisão que estende aos inativos a concessão de abonos de natureza jurídica indenizatória, prevista em norma coletiva, apenas para os empregados em atividades a ser pago de uma única vez e confere natureza salarial à parcela. Afronta o artigo 7 da Constituição. É devido ao adicional periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que no exercício de suas funções fiquem expostos às condições de riscos equivalente ao trabalho exercício em contato com o sistema elétrico de potência. Os honorários advocatícios arbitrados devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurados na fase de liquidação da sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandado anterior. O Ministério Público do Trabalho pode arguir em parecer, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público. Ainda que a parte não tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação probatória. A despeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no CLT, acarreta por analogia os mesmos efeitos previstos na súmula e na CLT, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas no intervalo, acrescido o respectivo adicional. Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo não são suscetíveis de compensação com a indenização paga, em decorrência da adesão de trabalhador a programa de incentivo à demissão voluntária. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento de piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Na administração pública direta, autárquica e fundacional não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Aqui nós não estamos falando de empregado público. A ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima ad causa.
Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7 da Constituição o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho. Se o empregado permanece prestando serviço ao empregador após a jubilação, assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Não afronta o princípio da irretroatividade da lei, aplicação do artigo 19A aos contratos declarados nulos celebrados antes da vigência da medida provisória 2164. Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do poder público para realizar atividade de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade de direito privado, ostenta a natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional da CLT, da DCT. Membro do Conselho Fiscal de Sindicatos não tem direito à estabilidade. Não tem direito à estabilidade previsto no artigo 543 e 8º, 543 da CLT e 8 da Constituição, porquanto não representa ou atua na defesa do direito de categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente da administração. Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente da administração direta e indireta, por força do artigo 37 da Constituição, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na súmula 363 da CLT-ST. TST. O prazo de aviso prévio de 60 dias concedido por meio de norma coletiva, que silencia sobre o alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como um tempo de serviço, nos termos do parágrafo 1º do artigo 489, repercutindo nas verbas rescisórias. É indevida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, conforme a Lei 8212. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória da Constituição, a qual é dirigida exclusivamente aqueles que exerçam ou ocupem cargo de direção nos sindicatos submetidos ao processo seletivo. O ajuizamento do processo judicial dentro do biênio posterior à lei complementar interrompe a prescrição, sendo irrelevante o transcurso de mais de 2 anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrido antes da vigência da referida lei, pois ainda não iniciado o prazo prescricional conforme disposto em orientação jurisprudencial 344. Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois no mandado judicial, ao contrário do mandado civil, não é condição de validade do negócio jurídico.
Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos. É regular representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua interposição é o ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstâncias que legitima a atuação do advogado no feito. A suspensão do contrato de trabalho em virtude de percepção de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não impede a fluência do prazo prescricional, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado da decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatórias deferidas na decisão condenatória e as parcelas objetas do acordo. Não encontra amparo na CLT, quer na redação anterior, quer na redação posterior, recurso de embargos interpostos a decisão monocráticas, exaradas nos moldes do CPC e da CLT, pois o comando legal restringiu seu cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada proferida por turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancários, para efeito de aplicação do 224, em razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando ainda as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito. A fazenda pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pelo empregador principal, não se beneficia da limitação dos juros prevista no artigo 1F da Lei 9494. O que diz a Lei 9494? Nas condenações impostas à fazenda pública, independentemente da natureza e para fins de atualização monetária, a remuneração do capital ou compensação de mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então, não se beneficia da limitação de juros caso a fazenda pública seja condenada subsidiariamente nas obrigações trabalhistas. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública. Não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito de empregar terceirizados as mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço, desde que presente a igualdade de funções. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreende a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após 5 horas da manhã. Constitui ônus da parte recorrente, sob pena de deserção, depositar previamente a multa aplicada com fundamento no CPC, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da justiça gratuita que farão pagamento ao final.
A submissão prévia de demanda à comissão paritária, constituída nos termos do artigo 23 da Lei 68, Lei dos Portos, não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de previsão em lei. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do 769 da CLT e da CPC. A juizamento da ação por si só interrompe o prazo prescricional em razão da inaplicabilidade do CPC, incompatível com a CLT. A contraprestação mensal devida ao professor que trabalha no limite máximo da jornada prevista no 308 é de um salário mínimo integral, não se cogitando do pagamento proporcional em relação à jornada prevista na Constituição Federal. A majoração do valor do repouso semanal remunerado em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas na Constituição. Para cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 horas para 6 horas diárias, aplica-se o divisor de 180, em observância do disposto na Constituição, que assegura a irredutibilidade salarial. O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se as hipóteses do disposto na súmula 340 do TST. Nos acordos homologados em juízo em que não haja reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento de contribuição previdenciária mediante a alíquota de 20%. Mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviço, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. O ajuizamento de ação trabalhista, após decorrido o período de garantia de emprego, não configura abuso no exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional do artigo 7 da Constituição, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estabilitário. Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido 404 do Código Civil. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação condenatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de ação declaratória, que possua a mesma causa de pedir remota, é o trânsito em julgado da decisão proferida da ação declaratória e não da data da extinção do contrato de trabalho. O adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei 4860 aplica-se somente aos portuários que trabalham em portos organizados, não podendo ser conferido aos que operam terminal privativo. O advogado empregado contratado para a jornada de 40 horas semanais antes da edição da lei está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, pelo que não tem direito à jornada de 20 horas semanais ou 4 horas diárias. O jornalista que exerce funções
típicas de sua profissão, independentemente do ramo de atividade do empregador, têm direito à jornada reduzida, previsto no artigo 303. É devida à incidência do júri de mora em relação ao débito trabalhista de empresas em liquidação extrajudicial, sucedida nos moldes da CLT. O sucessor responde pela obrigação do sucedido. Não se beneficiam de qualquer privilégio a este destinado. O recolhimento do valor de multa imposta como sanção por litigância de má-fé não é pressuposto objetivo para a interposição dos recursos de natureza trabalhista. Viola o artigo 7 da Constituição a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo do trabalho, importando seu pagamento em dobro. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresas não adquiridas o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. É incabível o agravo interno ou agravo regimental contra a decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se exclusivamente a impugnar decisão monocrática, nas hipóteses previstas, inaplicável no caso, a princípio da fungibilidade, ante a configuração do erro grosseiro. A pactuação em norma coletiva conferido caráter indenizatório, a verba auxílio alimentação ou a adesão posterior do empregado ao programa de alimentação do trabalhador, não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício, o teor da súmula nos artigos 51 do TST. A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês da apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito no contrato de trabalho. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição, quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhe aplicando a regra do direito conceitual ordinário relativa à natureza dos contratos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira nas hipóteses de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Não há prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos ao contrato de trabalho que se encontra em curso à época da promulgação da emenda constitucional, desde que ajuizada a demanda no prazo de 5 anos de sua publicação, observada a prescrição bienal. Não constitui óbice a equiparação salarial à existência de planos de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios previsto na CLT. É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 horas para trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento. É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. A última, a condenação de honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após o juizamento da Justiça Comum, antes da emenda 45, decorre de mera sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, não se sujeitando aos requisitos da Lei 5584. Fim.